Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos inspirar poderosamente nessa gravação de hoje. Então, irmão, o assunto que está em pauta nos últimos dias é sobre investimento. É um assunto importantíssimo, porque aponta ao brasileiro, através de um projeto desprezível, isso mesmo, um projeto que as pessoas não estão crendo nele, estão ignorando, estão lançando no lixo, estão colocando debaixo do tapete, estão desprezando de modo especial as autoridades brasileiras. Porque é um tipo de investimento, irmão, que você vai fazer, que você vai ter resultado. E as autoridades brasileiras, eles trabalham para enganar o povo, porque eles têm uma parceria com pessoas que crescem em função da miséria do povo. E aí eles trabalham para enganar o povo de qualquer jeito, para manter a pobreza e a miséria no viver do povo. Eles usam todos os artifícios possíveis para enganar, apresentar uma solução falsa, uma melhoria falsa. Enfim, o que for possível fazer, eles fazem, conforme a orientação que eles recebem, porque são tudo mandado, né? Porque o Brasil é uma colônia, irmão, né? É uma colônia dos estrangeiros. E eles chegam aqui e fazem o que eles bem querem. E os estrangeiros não aprovam esse trabalho nosso, porque vai melhorar a vida do povo. Eles dependem da miséria do povo para poder continuar com um país de primeiro mundo, continuar enriquecendo em função da miséria do nosso povo. Então, e esse tipo de investimento aqui, você poderá investir de duas maneiras. De forma espiritual, até aconselharia todos a investir nesse trabalho dessa maneira. Para você investir de forma espiritual, você tem que vir para essa cidade aqui, para Bacabal. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, um casal, que diz que estão mudando para essa cidade. Já deram o telefone, agora ninguém sabe se eles vão se interessar mesmo, porque o inimigo, ele trabalha para desvanecer a pessoa, desiludir ele, ou seja, fazer com que ele não aceite, não aprove. Então isso aí é normal o inimigo trabalhar. Ele trabalha em todas as áreas, irmão, para manipular as pessoas, para as pessoas não aceitar. Pois bem, e esse casal, o investimento apropriado para eles é na área espiritual. Que é se capacitar para nós formar a base com 36 pessoas. E aí, a partir daí, essa base vai se movimentar para gerar os frutos desejados e planejados. Essa base, através dessa base, é possível produzir tudo que nós queremos. Mas se a pessoa não está indo nessa cidade, de repente quer se envolver de alguma maneira, já estamos colocando o Pix aí na capa das nossas publicações, para quem quiser investir na área financeira. Aí quando ele chegar aqui, ele vai ter investimento já, garantido já como parceiro na área financeira. Então essa área também é importante para nós, né, irmão? E eu digo, se nós conseguirmos investidores nessa área, a gente poderá já, né, transmitir às pessoas que não creem dessa cidade uma firmeza, né, conseguindo comprar terreno, construir igreja, até para eles aceitar. Porque hoje, irmão, por incrível que pareça, as pessoas vivem de aparência. Muitas pessoas ainda não creram, não passou a crer nesse trabalho, porque não viu nenhum resultado aí, né? Nenhum investimento nesse sentido, né, para apoiar ele. Porque as autoridades locais e todos que estão nessa cidade, eles são colocados contra, né? Eles recebem vantagem para ficar contra, né? Para ficar contra. Isso vem de feiticeiros, vem de pessoas que não querem o bem do país, quer continuar com o país numa colônia, empobrecido, escravizado, e provavelmente vem de ideias de pessoas de fora dessa cidade e desse país também, né? Então,
os nossos projetos, os nossos investimentos estão aí à disposição para você investir em duas áreas, na área financeira e na área espiritual. Então esse casal já se manifestou interessado em investir na área espiritual. Ninguém sabe se vão conseguir, porque aqui muitas pessoas já desistiram, irmão, né? Eles fazem uma pressão na pessoa, dá uma vantagem para ela, e a pessoa acaba desistindo. Então a gente não pode fazer nada nesse caso, irmão, porque nós não podemos obrigar as pessoas a aceitar, porque se trata de coisas boas, né? E essas pessoas que rejeitam, irmão, ele não anula esse trabalho, não, né? Não anula, não. Pode anular para ele, mas para mim não, porque é uma maneira de eu tentar fazer com que eu desanime, desista, mas não tem como eu desanimar diante de um projeto desse, irmão, e desistir jamais também. Então a gente continua firme aí, esperando o seu investimento. Você poderá investir a qualquer valor, a princípio. Lembrando que esse qualquer valor que você vai investir, ele tem data de validade, né? Tem data de validade, porque se caso você não investir nessa data, você vai ter que pegar um valor X, ou seja, bem mais, para investir. Porque esse investimento aí, qualquer valor, é para dar oportunidade a todos que queiram investir. Então, um tipo de investimento, irmão, para pessoas fracassadas, né? A princípio, né? Para pessoas fracassadas, como eu, você pode ver que eu sou uma pessoa fracassada. Vocês veem, ó, meu transporte é bicicleta, né? Eu falo em empresa mãe, né? Empresa fundamentada em dívida. Mas essas empresas não existe registrado em cartório ainda, né? Aí você fala assim, como é que você pode apresentar uma empresa sem que ela esteja legalizada no país? Vocês poderão falar isso, né? Porque se o próprio país que você vive rejeita tudo o que você apresenta, como é que você vai fazer com que essa empresa se torne legalizada? Irmão, nós temos 3 leis. 3 leis. Dessas 3 leis, 2 são corruptíveis e uma delas é a própria lei dos políticos. Ela está conosco. Então, quando a gente forma a base, essa lei dos políticos, ela vai ganhar força no sentido contrário, ou seja, no sentido favorável ao reino de Cristo. E através dela, né, pode se instituir todas as empresas necessárias que nós precisamos, né? Através dessas leis. Porque a gente não vai eliminar essas leis, não, irmão. Porque essa resistência contra essa lei é porque elas estão contra o reino de Cristo. Se nós tivéssemos, ou seja, se elas tivessem favorável a nós, seria muito fácil a gente abrir essa empresa, né? Porque a gente teria o apoio das autoridades, né, de todos. Então essa resistência é simplesmente porque a gente apresenta o reino de Cristo, que eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque eles estão submissos à regra, né, das leis que opera simplesmente, que não é de Deus, que é do diabo, né? São leis corruptíveis, controladas pelo capeta. Então, não tem como eles aprovar uma coisa de Deus, sendo que eles estão defendendo o interesse do capeta, do diabo, né? Então é isso. Então essa lei que opera aí, quando nós formar a base, a gente vai ter já força dessa lei aí para estabelecer empresa. A gente vai estabelecer até um tribunal, irmão, né? Tribunal, isso mesmo. Esse tribunal que opera aí, se caso a gente, quando a gente ganhar força e autoridade interpretativa, esse tribunal que opera aí, se ele não ficar favorável, a gente institui outro favorável aqui para operar nessa cidade, anulando ele, né? Tribunal corruptível, tribunal oficial. Então a gente vai estabelecer tudo através dessa própria lei aí, simplesmente ficando favorável ao reino de Cristo, porque agora está contra. Por isso que a gente não estabeleceu ainda nada, né? Então tudo vai funcionar à base de acordo, né?
Se a gente fizer um acordo com as autoridades locais, já fica estabelecido tudo, tribunal, comando, tudo. Então é isso. Então, se não for possível estabelecer o acordo, a gente estabelece um comando paralelo. Aqui somente, para estabelecer a ordem aqui do reino de Cristo, irmão. Então tudo isso aí vai ser feito de forma negociada, a partir da base. E além do mais, a gente vai, além dessa autoridade aí, a gente também vai ter a própria moeda. Você falou, mas vocês não têm autorização do governo para lançar a moeda. Você poderá falar isso, né? Não precisa, irmão, né? Não precisa. Porque o reino de Cristo, ele é um governo dos governos, irmão. Cristo, ele é o rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Então como é que você vai querer autorização do dono da empresa? Ou seja, querer dar permissão para ele, do dono da empresa, acerca da administração da empresa, né? Mesmo jeito é Cristo, mas Cristo é Senhor, irmão. Ele não deve nada a ninguém, aqui tudo é dele. Tudo é dele e o reino dele chegou, então ele estabelece da maneira que ele quer, irmão. Porque o homem é criatura, Deus é criador, irmão, né? Então as pessoas têm que se conscientizar disso. Se o vaso se rebela contra o olheiro, o olheiro se rebela contra o olheiro, né? Que no caso é Jesus é o olheiro. O homem é barro, né? É o vaso. Então é a loucura dele se rebelar contra o olheiro, né? Então é isso que acontece quando eles se rebelam contra o reino de Cristo, irmão. Hoje nós temos uma forte rebelião aqui, porque as pessoas não sabem o que está fazendo. Sabe, essa rebelião ela vai cessar um dia, uma hora. E aí o feitiço vai virar contra o feiticeiro, né? Então isso aí é para você que já investiu no nosso trabalho, ou que ainda não investiu, tem intenção de investir, invista sem medo, irmão. Porque o retorno é garantido. Pode investir sem medo. A gente ficou muito tempo no ponto aí. Então, irmão, nós temos dois tipos de investimento para você fazer. No sentido financeiro e também no sentido espiritual. Esse tipo de investimento. Então você pode investir num desses dois investimentos, irmão. Então, irmão, a gente tá firme aí nesse projeto, né? Espero que você se firme nele também, porque é uma coisa de Deus boa para você, irmão. É isso mesmo. É uma coisa de Deus boa, coisa boa para você. Então se firme certo aí nessa estrutura, porque o inimigo, ele tá desesperado. Tá desesperado o inimigo. Ele não sabe mais o que fazer. Ele já tem feito de tudo aí para criar uma resistência contra esse projeto. Mas o projeto continua firme. Então esperamos que tudo possa continuar conforme a gente está projetando, para que as coisas boas possam se definitivamente estabelecer aqui na Terra, a partir daqui, a partir dessa cidade aqui. É coisas que não tem em outro lugar do mundo, irmão. Coisas boas. Não é coisa ruim não, é coisas boas, que vai refletir no país inteiro e no mundo, em termos de melhoria. Então, esse trabalho aqui ele vai se tornar conhecido no mundo inteiro, porque se trata de um trabalho para mudar o destino da humanidade, para estabelecer sobre a terra uma nova sociedade separada do mal, uma nova moeda
que ainda vai dar estabilidade em todas as economias fracassadas. Só que é o seguinte, pra você ver como é que é as coisas de Deus, irmão. Essa estabilidade, ela só vai ocorrer para quem crê em Deus. Para quem crê nesse Deus verdadeiro. Se você crê somente nesse Deus dos crentes aí, que é um Deus falso, dessas igrejas aí, você não vai ter esse trabalho. A não ser que esses crentes aceitem esse trabalho aqui. Mas até agora eles não aceitaram, não. Então, eu creio, mas nesse Deus das igrejas aí, não vai ter melhoria para você dessa maneira. Por quê? Porque eles não têm uma moeda privada, irmão, que vai dar estabilidade à economia do seu país. Eles não têm uma moeda privada. Você pode ver que essas igrejas aí, elas se encontram em toda parte do mundo. E não resolve nada financeiramente em termos de melhoria ao país. Pode ver que lá na Venezuela tem um monte de igreja evangélica, católica. E lá a economia, a moeda é tão desvalorizada que eles estão usando o dólar, a moeda americana, para poder salvar a economia do país. E cadê essas igrejas? Não tem capacidade de lançar moeda. Somente o nosso projeto tem capacidade de lançar moeda privada. Somente o nosso trabalho tem. Somente ele. Então, por aí você vê que essas igrejas não são verdadeiras. Hoje mesmo o irmão estava falando para mim, né? Se com medo do governo fechar as igrejas. Rapaz, essas igrejas aí não tem futuro nenhum pro nosso país, não. Não apresenta melhoria, a melhoria aí é mínima. É mínima mesmo, né? A única coisa que essas igrejas têm de bom é ler a Bíblia só. Mas eles não obedecem a Bíblia. Só conhecer ela, que adianta conhecer e não obedecer? Não tem frutos bons, não tem coisas boas, não apresenta coisas boas. Nós apresentamos uma moeda privada, irmão. Apresentamos uma lei que vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Então, irmão, isso aí é coisas boas que essas igrejas não têm capacidade de apresentar. Você vai dar, paga o dízimo, dá oferta, e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, que não tem retorno para as pessoas que dá. Não tem. Porque é um saco furado, né? Um dinheiro maldito que vai e não abençoa as pessoas, não repreende o devorador. Aqui não, aqui se você der dinheiro, ele vem como investimento, ele não vem com oferta e nem como dízimo, não. É como investimento. Porque nós não precisamos ajuda sua, dinheiro. Nós precisamos que você invista. Por quê? Porque você vai ter retorno. Porque você vai ter retorno naquilo que você investir. A lei, ela garante isso a você. É porque a riqueza toda está com o reino de Cristo, irmão. Toda a riqueza. Então você não vai ajudar. Você pode até ajudar, nós aceitamos ajuda. Só que o nosso objetivo é que você faça lançamento. Que você invista como investidor. Como investidor.